Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um estudo do Evangelho, sistematizado do Evangelho. Continuamos com o livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, um livro maravilhoso. Vale a pena demais o estudo desse livro, aliás, de toda a coleção. Emmanuel faz uma análise maravilhosa, belíssima, riquíssima de trechos do Evangelho, nos levando a tanto aprendizado, tantas reflexões. É apaixonante. Toda a série, toda a coleção que tem os livros Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Vinho de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. Coleção muito, muito linda e muito rica, muito rica. É legal para a gente usar, claro, para os nossos estudos, mas também para o Evangelho no lar. São textos curtos, mas de enorme profundidade, enorme alcance imenso. Então, eu recomendo muitíssimo. Vamos ler, né? Vamos ler um pouco mais. Nós temos inúmeros livros. Nós sabemos que essa foi a maior herança que Chico Xavier nos deixou. Então, vamos aproveitar e ler mais, conhecer a literatura espírita, especialmente os livros de Chico Xavier. Né? Hoje nós vamos, então, começar já com o capítulo 74, então avançamos bastante já no estudo deste livro. Deixa eu ver onde é que está. Quantos são os capítulos até o final do 170, 180 capítulos. Então, temos um bom caminho pela frente. Ainda não deu metade do livro, mas já caminhamos bastante, né? E vamos seguir, então, nesse aprendizado, nesse estudo. É um estudo tão interessante, né? Tão gostoso, inclusive, de fazer, de participar. E vamos logo, né? Sem mais delongas, já que eu falo demais, para o texto, né, o texto que nós vamos estudar hoje. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês seguirem a leitura junto comigo, tá? Vamos lá. Capítulo 74, o título é Nossa Cruz. O trechinho do Evangelho é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse texto é de Jesus, né? Uma fala de Jesus, e se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Agora vamos às considerações de Emmanuel a respeito deste trecho do Evangelho. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm, cada qual, a sua cruz. Esse almeja, aquele deve, e para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, ungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nossos anseios de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar nossa cruz. Emmanuel.
Texto belíssimo, não é? Texto belíssimo, com um alcance impressionante. Bom, que falar, né, a respeito de nossa cruz, é um tema que nos afeta a todos, né, que é de interesse de todos. Quem na face dessa terra não passa por dores, por sofrimentos, não tem as suas cruzes para carregar, não é? Cada um tem a sua, mesmo aquelas pessoas que nós olhamos e acreditamos que sejam tão favorecidas, pessoas belas, com fama, com recursos materiais, enfim, com tudo aquilo que a gente acredita, né, que é bom. Todas essas pessoas têm as suas cruzes. Nós, às vezes, não as conhecemos, mas todos carregam a sua cruz. Ninguém passa por esse planeta, que é um planeta de provas e expiações, sem uma cruz para carregar. A gente se engana quando olha para alguém e acredita que ele está numa situação muito melhor e inveja, né? Inveja a grama do vizinho, que a gente não conhece a cruz de cada um. A gente não sabe qual é o problema que aquela pessoa enfrenta, né? Qual é o motivo das suas dores. Se nós soubéssemos, talvez até não os invejaríamos, não é? Mas bom, o convite de Jesus aqui, né, com essa frase que é tão conhecida, tão repetida por nós, por todos, pelos cristãos em geral, o convite dele assim, tem muitas nuances, né, esse convite. Uma frase pequena, mas que tem um alcance gigante. Ele diz assim, né, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Vamos destrinchar primeiramente essa frase, né? Se alguém quiser vir após mim, então, se alguém quiser seguir os passos dele, quiser fazer a trajetória dele, seguir o seu exemplo, que é o que nós queremos, chegar onde ele chegou, o que é necessário? Qual é o que ele adverte? Negue-se a si mesmo. Em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É o que nós chamamos de abnegação. É o esquecer de si mesmo, deixar para lá o interesse pessoal, que é, segundo o livro dos Espíritos, inclusive, junto, né, com o egoísmo e o orgulho, aliás, a maior, é a causa do egoísmo e do orgulho, né? Então, é a maior chaga que nós podemos ter, o interesse pessoal. O interesse pessoal atrás das coisas é o que estaciona a nossa marcha, o que nos faz falhar, que nos leva à queda, às quedas morais, né? Esse tal do interesse pessoal. Então, negue-se a si mesmo. Deixe de olhar tanto para o seu umbigo. Deixe de querer as coisas só para si. Né? Olha à sua volta. Olha para o próximo. Se interessa pelo próximo. Esse é a primeira advertência. Depois, tome a sua cruz. Que seria tomar a sua cruz? Tomar a sua cruz é assumir as suas próprias responsabilidades, assumir, né, as nossas responsabilidades, né, me colocando agora, assumir os nossos deveres. Não adianta a gente, eu vou usar aqui vou deixar de lado o interesse pessoal. Ok, quero mudar a minha vida, quero seguir a Jesus, vou mudar minha rota, meu caminho, vou seguir a proposta aqui de Jesus, mas para isso eu digo, vou abandonar tudo. Vou abandonar minha família,
vou me enclausurar num convento, eu vou todos os dias lá para o centro espírita, meu marido não professa a mesma crença que eu, ele não quer seguir o mesmo caminho, então eu vou abandoná-lo, vou deixar o meu trabalho, os meus afazeres, para me dedicar apenas a isto. Também não é correto. Cada um tem um plano reencarnatório, cada um veio com aquelas, né, dentro da família que necessitava, cada um veio com as aptidões que necessitavam, né, foi colocado para fazer a sua tarefa dentro da sociedade, então veio ali com uma aptidão, foi parar numa determinada profissão, foi seguir uma determinada carreira, né, vai exercer algum tipo de trabalho, e esses são os nossos deveres, não foi à toa que isso aconteceu. É porque nós tínhamos que viver nesses locais, tínhamos que viver essas experiências. Então, olha o alcance, como é que vai ficando grande, né? E em seguida, após assumir as suas responsabilidades, deixar de lado o interesse pessoal, ele diga, siga-me. Né? Seguir, então, o seu evangelho. Seguir a boa nova que ele trouxe, seus conselhos amorosos de perdão, de indulgência para com as imperfeições alheias, não é? De benevolência para com todos, seu conselho de amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o convite. Então é uma frase tão pequena, mas que carrega, né, algo assim que é complexo, realmente complexo para que a gente siga. E aí a gente vai destrinchar, né, um pouco mais, então, a respeito da parte desse trecho aqui que Emmanuel acabou dando maior destaque neste capítulo do livro, que é a respeito da cruz, né? Tanto que o título é Nossa Cruz. Então, embora essa frase a gente pudesse falar diversas coisas a respeito, né? Como nós destrinchamos muito rapidamente, tem muito assunto aí para tratar. Mas nós vamos nos ater um pouco mais, né? Se bem que tudo está realmente interligado, nós veremos, mas nós vamos ater, sim, de uma maneira mais específica, a essa questão do tomar a sua cruz, porque é esse o objetivo maior dessa lição. Aí eu acho que a gente primeiro, né, precisa fazer um certo apanhado do que a gente tem do conhecimento espírita a respeito do sofrimento, a respeito das aflições, das dores, o que a nossa doutrina, que é tão consoladora e que veio para explicar tantas coisas que Jesus não pôde explicar a seu tempo, né, como a terceira revelação, o que ela nos fala a respeito dessas dores, das aflições, né, nas nossas cruzes. A doutrina, ela fala em que nós somos, em primeiro lugar, espírito imortal. Então, nós somos espírito imortal, todos criados da mesma maneira por Deus, simples e ignorantes, e todos nós caminhamos inexoravelmente, é determinismo divino, para ao progresso. Nós todos caminhamos para atingirmos a perfectibilidade possível. Então, nós caminhamos para sermos seres angélicos, crísticos, assim como Jesus. Queiramos ou não, isto é determinismo divino. Todos alcançaremos essa perfeição possível para as criaturas. Não é? Perfeito, absolutamente, só Deus. Mas a criatura, ela pode progredir e atingir a perfectibilidade possível. Nós todos fomos, então, criados simples e ignorantes, tem essa finalidade. Nós não fomos criados para sermos apenas simples e ignorantes para sempre. Deus não faria isso. Né? Nós somos criados assim com criação divina, nós somos importantíssimos. Nós temos importância, nós somos seres extraordinários. Temos um potencial que nós desconhecemos.
E para atingir este potencial que está em nós temos uma longa jornada, é verdade, né? Mas temos toda a eternidade. Nós iremos, né, enfrentar toda uma eternidade, então temos tempo. Nós jamais vamos parar de progredir. Jamais. Mesmo Jesus ainda progride. Vejam, né? Para nós impensável que tanto Deus planejou para nós quando nos criou. E então, nós temos um objetivo, que é alcançar essa perfectibilidade possível. Temos um objetivo. E nós passamos, então, aqui pelo mundo, pela matéria, encarnando, né, nessas experiências na matéria, com um objetivo que também consta lá do Livro dos Espíritos, que é o nosso melhoramento. É tudo com a finalidade de atingir o progresso. Esse progresso que é o nosso goal, né? O nosso objetivo final. Então, nós passamos por aqui para isso. A gente vem com um propósito. Senão a gente podia continuar lá, no plano espiritual, estudando, aprendendo. Né? Mas não, nós precisamos sentir algumas coisas na cara para que a evolução aconteça. Precisamos experimentar algumas vicissitudes para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento. Por isso que nós estamos aqui. Este é, afinal, o nosso objetivo. A gente vem aqui como se fosse um treino, né? Um treinamento intensivo, com uma prova no final, para ver se passou de ano ou não passou de ano, para ver se a gente pode subir um degrau ou não. Vai ter que recapitular e repassar tudo de novo, repetir de ano. A gente estuda lá no plano espiritual e depois ele diz, agora nós vamos mandar vocês para a prova. E aí a gente chega aqui, é a hora da prova. Não dá mais para querer correr e ficar aqui só descansando, só gozando. A gente veio exatamente para passar por essas dificuldades. É claro que é difícil. Claro que na hora que chegarem as dificuldades nós vamos reclamar, nós vamos sentir, nós vamos sofrer. Mas foi para isso que a gente veio. Não tem como evitar, pular, falar, agora eu não quero mais. Porque este é o objetivo da nossa encarnação. Já dizia Viktor Frankl que quem tem um porquê suporta qualquer como. Então, nós estamos aqui, quando a gente está na matéria, nós temos um véu, né? O véu que nos faz ver pouco além do que está aqui no plano da matéria. Então, a gente não se recorda, a gente tem um esquecimento do passado. A gente não sabe o que a gente fez, a gente não vê o plano espiritual, a gente não. Enfim, tem uma visão muito limitada pelos sentidos. E aí acaba que a gente, né, fica um pouco isolado ou bloqueado com a mente, a visão um pouco embaçada, turva, e a gente não vê mais o propósito da própria existência. A gente fica como que cegos. A gente se esquece daquilo que a gente pediu, dos nossos planos, de qual era o objetivo de cada coisa. E aí a gente tenta desertar, né? A gente acaba querendo abandonar a luta, né? E perguntando, eu não pedi por isso, eu não pedi para nascer, Jesus me livre disso, Senhor me livre daquilo. E a gente mal se dá conta de que muitas das vezes, quando não 99% das vezes, fomos nós mesmos que fora da matéria, com uma visão muito maior da vida, com, né, a consciência expandida, quando a gente está fora da matéria, que a gente implorou para passar por tudo isso. Muito na literatura espírita
é dito a respeito de histórias, né, que são contadas em que o personagem ali do livro, que são histórias, claro que reais, chegou a pedir muito mais. Pedia muito mais coisa, muito mais dor, muito mais sofrimento, porque se acreditava capaz de passar por tudo aquilo. Não, quero crescer logo, não aguento mais passar por tantas dificuldades, eu quero já pagar todos os meus débitos, me ver livre. Por quê? Porque lá fora está corajoso, compreende tudo, se vê né, como capaz de vencer tudo, porque agora está entendendo. Aí, quando cai na carne e não tem mais aquela visão, chora, reclama, né? E maldiz o destino, quando não, inclusive, né, fala, enfim, contra a própria, às vezes até a própria providência. Então, nós precisamos compreender, né, a razão da cruz. A gente precisa ressignificar a cruz, já que a gente tem todo esse conhecimento libertador que o Espiritismo traz, a gente precisa ressignificar. A cruz não é necessariamente algo ruim, né? A nossa cruz é a nossa aliada. Ela é uma ferramenta pedagógica que Deus se vale para o nosso melhoramento. Vocês acham, imaginam mesmo que Deus gosta de ver seus filhos sofrendo? Deus é bom, Ele é soberanamente justo e bom. Ele só se utiliza dessa ferramenta quando realmente necessária e com uma finalidade, que é a finalidade do nosso aprendizado, do nosso crescimento espiritual. Nós mesmos, que nem somos, né, tão bons e tão justos, nós também queremos o bem dos nossos filhos. Nós jamais infligiríamos a eles uma dor desnecessária, sofrimento desnecessário. Mas, por vezes, nós escolhemos, nós permitimos que nossos filhos sofram, né? Ou que experimentem a dor ou processos dolorosos, porque sabemos que é o melhor para eles. Né? Então, nós os levamos para tomar vacina, nós os levamos para cirurgias, nós os colocamos na escola mesmo, eles querendo ficar em casa o dia todo dia. Nós damos comidas que às vezes eles não gostam, porque sabemos que é bom para a saúde deles. Nós damos remédios amargos, às vezes o bebezinho tem que enfiar a goela abaixo, né? Porque sabemos que é importante, que é bom para eles. É o mesmo que acontece conosco, né? Agora, como filhos de Deus, Deus também acaba nos colocando para viver experiências que podem ser dolorosas, mas que depois, quando fora do corpo, a gente agradece. Quem de nós aqui já não, quando adolescentes, reclamou da disciplina exagerada, da severidade dos pais, e depois, na vida adulta, falou: graças a Deus eu tive um pai que foi rígido, que me ensinou todos esses princípios, que me levou ali, ó, educação rígida, que me ensinou valores. A gente dá valor. É a mesma coisa. A gente aqui, às vezes, não está compreendendo muito bem o que está acontecendo. O alcance disso tudo, do porquê que a gente passa por certas coisas. Mas a gente precisa ter na nossa mente que se nós passamos pelas dificuldades, pelas vicissitudes, é porque é para o nosso bem. Mesmo que a gente não entenda, que não compreenda, que a gente pense, eu vou saber disso só quando eu desencarnar. Eu só vou compreender depois. Não compreendo. Continuo não compreendendo, passa dor, eu ainda não compreendi por que eu passei. Mais uma coisa a gente tem, certa, que Deus sabia da razão e de que ela era justa. De que tinha um motivo e que o motivo era bom e que era para o nosso bem. A gente precisa ter isso sempre muito firme.
Essa é a fé inabalável que deve existir em nós, para todos nós que professamos, né, essa fé cristã e que conhecemos o Evangelho, especialmente nós que temos esses conceitos espíritas, nós temos que ter isso muito firme dentro de nós. Porque a hora que essas vicissitudes vierem, a gente precisa compreender que elas são para o nosso bem, que elas são um instrumento pedagógico e que são, e mais, que são um alerta para que a gente ou mude a rota, ou para que a gente aprenda alguma coisa, que tenha alguma lição ali, para que a gente fique um pouco mais esperto e pense, opa, mas isso está acontecendo por algum motivo, o que será que eu não estou vendo, o que eu preciso mudar, reformular, compreender, para a gente aproveitar melhor a ferramenta. Já que a gente está aqui para isso, então que a gente aproveite a experiência, para a gente extrair dela o melhor possível. Para que a gente tenha que passar pela experiência uma vez só. Não é? A gente não precisa repetir inúmeras vezes a experiência porque não aprendeu da primeira vez. Então a gente precisa aprender com a experiência. E para isso, a gente não pode passar pela experiência com revolta, né? Com, enfim, reclamando, se queixando. A gente tem que estar alerta e resignado. Resignação significa que a gente vai ficar ali inerte. Não, é natural do ser humano e isso faz parte do nosso crescimento, que a gente sempre busque o que é melhor, o conforto, que a gente busque, enfim. Então a gente vai tentar melhorar, amenizar o máximo possível a dificuldade. Nós vamos usar da nossa inteligência, daquilo tudo que Deus nos dotou, né, de tudo que tiver à nossa disposição, para que a gente possa amenizar. Então, a nossa cruz é uma moléstia grave, é um problema orgânico de saúde, pois bem, não vou ficar na cama e dizer, não, isso é para o meu bem, eu preciso passar por isso, e é isso, e Deus escolheu, eu vou aceitar. Não. Ele nos dotou da medicina, ele dotou diversas pessoas de inteligência para enfim, buscar melhores tratamentos, melhores medicamentos, os melhores recursos. Então, nós temos que buscar. Nós já podemos usar os analgésicos, a gente não precisa ficar sofrendo com dor. Não é? E isso é o que faz a humanidade progredir. Se todo mundo tivesse ficado lá desde o começo, no mundo primitivo, satisfeito ali, ó, não é assim mesmo, tem que ser assim, a gente não tinha crescido, não tinha evoluído. Né? Nós não teríamos dado tantos passos em termos de humanidade. Então, é sim importante que a gente tente, né, o melhor, que a gente se mova, que a gente busque. Mas isso não quer dizer que a gente esteja revoltado caso não encontre, né, as soluções que a gente espera, que a gente se revolte, que a gente caia ali numa depressão total. Não. Nós temos que guardar a fé inabalável até o fim, de que se for o melhor para nós, a gente vai superar, e que se não for, a gente fez tudo o que era possível, e se não deu certo é porque não era para ser, e então era a vontade de Deus, e nós vamos também superar de outra maneira, porque nós sabemos que depois daqui existe outra, né, outras experiências, então tudo passa. Isso é certo, tudo passa, as dificuldades passam. Uma hora tudo passa. Talvez não do jeito que a gente gostaria, talvez não no momento que a gente gostaria, mas tudo passa. Então, tenhamos isso em mente. E aí, com toda essa nova ressignificação, né, então, do que a cruz é realmente uma ferramenta em nosso favor, é um instrumento pedagógico que Deus utiliza para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, para o nosso burilamento, é que Arthur Valadares fala, claro que eu ouvi dele, mas não sei se é dele essa analogia, mas muito interessante,
a respeito, né, uma analogia a respeito da cruz. Porque a cruz, se a gente vê a cruz, né, o formato da cruz, ela tem um formato de uma espada virada de cabeça para baixo, assim, com a bainha para cima. Né? E aí tem essa simbologia de que, né, Jesus disse, né, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E o que seria essa espada que Jesus veio trazer? É uma espada que não é virada para todo mundo, virada para combatentes. Ela é virada para nós mesmos. Né? É uma espada cujo objetivo é estar aqui na nossa direção, é decepar o nosso egoísmo, decepar o nosso orgulho, é a coragem da gente fazer a reforma íntima. É esse o nosso objetivo aqui. Então nós não podemos fugir desta responsabilidade. Isso é aceitar a nossa cruz. É não fugir dessa responsabilidade que é fazer esse trabalho interno. As dificuldades, as vicissitudes, elas são só um modo de nos forçar a fazer esse trabalho, que é o trabalho do autoburilamento, da reforma íntima. Se a gente não faz por si mesmo, vem as situações nos obrigando a fazer o serviço que a gente não estava fazendo sozinho. Que a gente não fez em diversas oportunidades, em diversas experiências e não estava fazendo aqui também. Então, olha como a gente pode ver, né, de uma maneira diferente todo esse simbologismo da cruz. E aí a gente, então, não pode mais fugir. Né? Não é fugir, a gente tem que enfrentar. Eu vim aqui para isso, então eu quero vencer. Né? A cruz, ela nos é dada por dois motivos. Ou expiação, ou como prova. Ou bem sofrimento ou expiação ou prova. A expiação, ela está relacionada com o nosso passado espiritual. Então, com algum débito, né, que a gente carrega de condutas infelizes que nós tivemos em outras experiências e que nós precisamos reparar. Nós sabemos que existe esse dever de reparação. É a lei de causa e efeito sendo aplicada. Reparar, né, a expiação, não quer dizer que a gente precise passar exatamente pela mesma coisa, não é aquela ideia do karma, é a ideia de reparar. Reparar. Então, matei alguém, tá? Um exemplo. Não quer dizer que agora nessa vida essa pessoa tem que me matar. Tirar minha vida, eu tirei a vida dela, agora ela me tira. Não. Isso é muito simplista e muito errado. Eu vou ter que fazer a pessoa que foi vítima se tornar criminosa? Não. Né? Ou outra pessoa se tornar criminosa? Não. Mas quem sabe? Né? Eu tirei a vida dessa pessoa, agora nessa existência eu dou a vida a ela. Posso ser mãe, posso ser pai. E aí eu reparo, porque eu fiz o mal e agora eu vou fazer o bem. Eu vou ter que viver para essa pessoa, para esse ser. Eu vou cuidar, eu vou amar. Então a gente transforma, a gente repara dessa maneira. Não é algo tão simples, né, como na nossa mentalidade. Existem diversas maneiras da gente reparar, mas a reparação vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer e nem sempre vai ser fácil. Então, nesse exemplo que nós demos, pode ser que seja um filho difícil. Um filho difícil. Depois a gente reclama desse filho para todo mundo, mas o que eu fiz a Deus para merecer isso, né? Porque esse filho só me dá desgosto, porque não me dá o devido valor. Mas a gente não lembra de tudo que aconteceu. A gente não compreende porque ele é assim. E aí a gente acha que pode abandonar esse filho, porque, enfim, ele agora aparentemente
tendo a visão apenas do que está acontecendo nessa existência, é alguém que não nos valoriza, é alguém, né, que, enfim, que não nos respeita, e a gente pensa, faço tudo por ele, né? Mas a gente tem uma visão limitadíssima. Então a gente esquece que existem causas, coisas muito além daquilo que a gente pode perceber. E aí a gente quer desertar, desculpe. A gente quer desertar, mas não, é para isso que a gente veio. Esse é o objetivo. Nós viemos para reparar aquele erro. E vai reparar, sim, com paciência. Muita paciência. Vai ter que doar 1000 vezes mais amor do que a gente acha que a gente já deu o suficiente, mas em alguns casos a pessoa está precisando de muito mais. Porque ela guarda lá dentro, né, no seu subconsciente, é algo que às vezes fala tão alto que a gente vai precisar de muito tempo para trabalhar isso. Não é fácil, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Às vezes a gente não entende o porquê, mas nós não podemos abandonar, né, ou querer desistir do objetivo, que é passar por essas provas, pelas expiações. Então, nós falamos agora da expiação. E a prova? Qual a diferença? Expiação, então, está relacionada com um equívoco do passado, com uma necessidade de reparação, com um débito que nós acumulamos aí no nosso passado espiritual. A prova não, a prova, ela está ligada com o nosso futuro. A maioria das vezes a gente mesmo que pede. A gente fala, não, eu já tenho condições, eu quero provar que eu já sou capaz, que eu não vou cair nessa falta. Eu já superei esse vício. Eu quero ser testado, porque passando por esta prova, né, com nota 10, eu vou dar um passo a mais, eu vou subir um degrau na escala evolutiva. Então a gente pede. Não, eu já estou preparado, pode me mandar viver lá naquela comunidade difícil, em que eu vou ser testado e ser chamado para criminalidade por todos, tudo à minha volta vai me chamar para criminalidade, mas eu não vou cair, porque eu já aprendi a lição. E a gente vem para o teste. Né? Porque lá a gente fala, já aprendi, tenho certeza. Aí vem aqui, né, sem lembrar de tudo que a gente aprendeu lá, que a gente só com aquela coisa, sentimento inato, às vezes a gente vê que aquela falha ainda não foi vencida, aquela imperfeição ainda persiste, que no momento ali da dificuldade, que aquela, né, imperfeição fala mais alto e a gente cai de novo, incide no mesmo erro. Mas é uma prova com vistas não a reparar algum erro, mas com vistas a mostrar que a gente já tem possibilidade de dar mais um passo, de subir mais um degrau. Veja, legal, né? Então interessante. E aí, então, a gente está aqui. Temos ali a nossa cruz. E não lembramos do porquê. A gente não compreende por que a gente passa por tudo isso. E aí a gente começa a reclamação, as queixas, né? Quer abandonar, pelo amor de Deus, me tira disso, me deixa passar. Aí fica que nem naquela historinha, uma historieta, que um homem carregava a sua cruz. E a cruz desajeitada, pesada, difícil. Ele não aguentava mais, não suportava mais carregar aquela cruz. Aí ele passa por um vilarejo e vê uma pessoa ali fazendo seu serviço ali, serrando madeiras. Aí ele pede a serra emprestada. Fala, vou serrar um pedacinho dessa cruz, que ela tá pesada demais. Vai lá e serra o pedaço da cruz. Ah, parece que agora tá melhor de carregar. Tá se ajeitando melhor aqui nos meus ombros. E continua a caminhada. Mas o que acontece? Acontece que em determinado momento desse trajeto, ele se depara com um abismo intransponível. E aí outras pessoas estão chegando também, cada um com a sua cruz. E ele vê que aquelas pessoas pegam a sua cruz, deitam-na
e fazem ela de ponte e conseguem ultrapassar para o outro lado. Ele vai tentar fazer isso e o que acontece? A cruz está pequena. Cortou o exato pedaço que possibilitava aquela cruz servir-lhe como uma ponte. É isso que acontece conosco, né? Se nós resolvermos cortar as nossas cruzes, abandonar as nossas cruzes pelo caminho, a gente vai ter passado por aqui, vai ter passado por dificuldade e não vai ter vencido todas aquelas proposições que nós mesmos fizemos para nós, como objetivos da nossa encarnação. Aí vai ser aquela encarnação em que a gente perde diversas oportunidades, que quando a gente desencarna, a gente se arrepende, né? É triste quando a gente chega do lado de lá e vê que perdeu inúmeras oportunidades, que várias coisas que a gente tinha proposto, que a gente achou que a gente ia para vencer, e a gente não completa. A gente não consegue cumprir com com aquele planejamento que a gente mesmo fez. É o que diz aqui no texto, ó, que no plano espiritual a cruz é a vergonha do defeito íntimo não vencido. E a gente não venceu por quê? Desistiu, né? Estava difícil demais ali a expiação, então eu deixei para lá, eu não cumpri. Ou, ó, que mais? A expiação da culpa é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago, tudo isso depois nos envergonha no plano espiritual. É motivo de dor. Nós temos, né, um aprendizado no Espiritismo, isso também consta do Livro dos Espíritos, que para cada, e mais ainda no livro O Céu e o Inferno, está mais no livro O Céu e o Inferno, isso mais destrinchado, que para cada imperfeição íntima, né, nós temos um motivo de infelicidade. Então, a infelicidade ela está intimamente ligada às nossas imperfeições. Daí, nós chegamos à conclusão de que, para se obter a felicidade sem mescla, que é o que nós todos almejamos, né, e que nós sabemos que não é deste mundo, a felicidade sem mescla, mas para nós alcançarmos essa felicidade sem mescla, nós precisamos vencer todas as imperfeições. Então, a felicidade sem mescla, ela é exclusiva dos espíritos que já atingiram, né, um estado de ser de angelical, de espírito crístico, angelitude. Só eles, por não terem mais essas imperfeições morais, é que podem experimentar a felicidade sem mescla. Então, para cada imperfeição é motivo de uma infelicidade. Então, nós precisamos vencer essas imperfeições. É por isso que nós precisamos, de vez em quando, usar do serrote, do buril, do martelo, para nos consertar. E consertar por quê? Ah, mas não quero ser perfeito. Sim, a gente quer, porque a gente quer ser feliz. E isso é condição sine qua non para a felicidade. Enquanto tivermos imperfeições, não seremos totalmente felizes. A nossa consciência nos aponta, nos acusa. E para a felicidade é necessário, né, a consciência tranquila, fé no futuro, posse do necessário, também nos ensina o Livro dos Espíritos. Então, nós precisamos vencer as nossas más inclinações, reparar todo o mal que a gente fez, para que a gente possa ser livre, para verdadeiramente sermos felizes, que é o objetivo final de todos nós. Então, se nós sabemos disso, né, quem sabe o porquê tem, um porquê aguenta qualquer como. A gente suporta melhor. Não é? Quando a gente sabe, olha, tem um objetivo, eu quero ser o melhor pianista da orquestra sinfônica de tal lugar. Então, você sabe, você está estudando para isso.
Aí, como você tem esse objetivo, você suporta intermináveis horas diárias de treino. Não estar junto com as pessoas que você mais ama, porque você tem que estar ali dedicado. Você suporta as dores musculares que você vai ter, tendinite, você suporta tudo. Por quê? Porque você tem um objetivo. Eu quero vencer, eu quero fazer uma maratona no final do ano. Vai começar a se alimentar bem, vai treinar, né? O aeróbico todo dia, treino, 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 vai ter dores musculares, vai, faça chuva, faça sol, vai acordar cedo, vai acordar de madrugada para treinar. Mas a gente sabe por que está fazendo tudo aquilo. E aí não reclama. Aí eu quero fazer uma viagem no fim do ano. Para isso eu vou economizar. Então, durante todo o ano eu não vou sair para comer fora. É claro que nós estamos fazendo uma analogia assim bem superficial, mas para a gente compreender a ideia. Então eu deixo de fazer compras, eu vejo coisas e eu não compro, eu vou ficar com minhas roupinhas antigas mesmo, não vou entrar em nenhuma moda, não vou comer fora, vou comer minha comidinha aqui em casa, eu mesma vou fazer minha comida, vou dispensar algumas, vou deixar de lado algumas despesas que eu tinha, vou abrir mão de certas coisas. Mas eu sei que é por um tempo, é por um objetivo, fica mais fácil. Aí a gente pensa, puxa, mas uma vida inteira é muito tempo, né? Mas perto para o espírito imortal é isso. É isso, é o nosso ano aqui, um ano fazendo economia. O espírito imortal é menos que um ano que a gente está aqui entregando para poder vencer por um objetivo maior. Claro que a gente não está tendo essa visão, porque a gente está aqui na carne. Na hora que a gente está passando pela dor, a gente não consegue. Vai doer, realmente vai, a gente não vai entender o porquê, a gente não se lembra. Mas a gente precisa guardar isso dentro de nós, de que tem um objetivo, de que por mais que seja doloroso, difícil, vai ser bom. Lá no final a gente vai agradecer por ter passado por essa dor. A gente vai ter que pensar em um boleto a menos. Estou pagando aqui minha. Oh, graças a Deus. Obrigada, Senhor. Estou pagando o que eu devo. Né? Estou me livrando para um futuro mais ditoso, para um futuro mais luminoso, de alegria, de felicidade. É isso que a gente precisa pensar nesses momentos de dificuldade. Né? E lembrando que, ainda assim, Deus e misericórdia divina é incomensurável. A gente podia estar passando por coisas muito piores, porque assim, a gente paga tão parceladamente os nossos débitos. Deus só nos dá aquilo que a gente pode suportar. A gente tem livros lá que a gente vê o Espírito pedindo tanta coisa, e fala, não, meu filho. Né, o benfeitor fala, não, meu filho, você não tem condições de passar por isso, você ainda não tem toda essa musculatura espiritual que você está pensando. Se eu colocar tudo isso para você fazer, você vai arquejar, não vai suportar. E aí eles reduzem, a gente pede 10 cruzes e dão só duas. Espera diversas encarnações, vai cobrar o débito lá da décima encarnação para trás, só agora, porque só agora ele viu que você consegue passar por isso. Então, gente, realmente a cruz tem o tamanho certinho para os nossos ombros. Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa suportar. Né? Nosso fardo é certinho, certinho do tamanho dos nossos ombros. Tem outra historinha, né, que fala que uma mulher reclamava da sua cruz, reclamava, e aí então um anjo apareceu e falou, então você quer escolher outra cruz? Né? E coloca ela ali num salão. Tanta cruz, tanta cruz, tanta cruz. Muitas. E ela fica até perdida. Daí ela pega uma, experimenta. Nossa, essa aqui não, essa daqui tá cheia de espinho. Aí joga, pega a outra.
essa aqui, nossa, essa aqui é grande demais, essa aqui é desajeitada, é pequena, nossa, essa aqui tem... Daqui a pouco ela pega uma, ah, essa aqui tá encaixando melhor, vou levar essa aqui. Ela sai, já escolhi, é essa. Era mesmo que ela entrou. Porque a nossa cruz é a cruz perfeita para a gente. É essa que foi nos dada, porque é a perfeita para nós. Então, vamos aceitar com um pouquinho mais de carinho as nossas cruzes, né? Lembrando que elas são para o nosso bem, são ferramentas de crescimento, que a gente pediu por elas, que a gente quer passar por elas. Quando a gente estava lá, a gente queria passar por elas, a gente queria vencer e queria mostrar que a gente já era capaz de passar por elas sem reclamar, sem queixas, que a gente ia sair daqui assim, com um peso tirado das nossas costas, né? Já livres para viver experiências mais felizes na próxima experiência, vencendo diversas coisas que a gente precisava vencer, diversas imperfeições, diversos vícios que a gente ainda carrega conosco. E é isso. Quando a gente compreende melhor o que é, né, o motivo da cruz, a gente precisa ficar um pouquinho mais amigo dela, um pouquinho mais amigo. Chico Xavier já dizia, tinha uma frase interessantíssima, que o progresso é feito desidratando. A gente só progride desidratando. Então, desidratando é com suor e com lágrimas. Então, é muito trabalho e com a dor. Não tem outro meio. Então, se a gente quer progredir, vai ter que passar por isso. Vai ter que passar. Então, que a gente passe da maneira, né, mais... uma maneira de aproveitar da melhor forma possível mesmo. Para isso, a gente tem que estar aberto, né, com a mente mais aberta, com essa compreensão, sempre lembrando. Claro que no primeiro momento a gente pode ficar ali com raiva, um pouco triste, mas depois já começar a pensar, opa, isso aí tem um motivo, eu devo estar, deixa eu suportar, deixa eu fazer o que dá, mas sabendo, sem muitas queixas, né? Sem muitas queixas, porque a gente sabe, no fim das contas, que é para o nosso bem. Né? Outra coisa importante é a gente sempre se lembrar, né, de que o progresso ele também é feito pelo amor, pela dor. Que a causa, a lei de causa e efeito, ela serve para os dois lados. Ela serve para o bem e serve para o mal. Né? Então, se a gente planta o mal, a gente colhe o mal, mas se a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Isso é determinismo divino também. Nada do que a gente faz de bom é perdido. Por isso, né, que Jesus já disse que o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós podemos usar a lei de causa e efeito também em nosso favor. Se a gente plantar o bem, se a gente trabalhar no bem, quem sabe, não é? A gente angaria créditos para a gente poder abater dos débitos. Matemática, né? Então a gente pode abater. A gente pode, e tem inúmeros casos descritos também na literatura espírita de expiações que foram reduzidas. A gente tem um caso bem interessante da mãe da Célia Diniz, eu não lembro mais o nome. Célia Diniz é aquela, é uma palestrante mineira que ela é citada, né, num dos livros de Chico Xavier como uma das mães que perdeu o filhinho. Até no filme também aparece, e ela faz palestras até hoje, eu já assisti palestra dela, ela conta, inclusive, a própria experiência dela, que ela perdeu o filho, que a babá, acho que estava levando o filhinho na bicicleta, a criança cai e falece, né? E ela vai até o Chico Xavier, o Chico traz para ela a mensagem, né? A carta consoladora, e aí explica para ela, né, que a criança já tinha aquele período mesmo para viver e que ela deveria agradecer o funcionário, porque se o filhinho tivesse desencarnado nas mãos dela, se ela que tivesse conduzido a bicicleta, ela não iria se perdoar. A dor seria muito maior. Então, aquela mulher, no fim das contas, ajudou, porque
o fim, né, seria aquele de qualquer maneira, seja com a babá ou com ela. E ela contava, então, a história da própria mãe, que a mãe tinha um problema, teve um problema de uma reação alérgica muito grande, né, uma medicação daquela época. Eu não sei se eu vou lembrar o nome da substância, acho que é cebalena, algo assim, né? E ela teve uma reação muito grande, o corpo dela inteiro virou ferida, inteiro. E aí Chico ia sempre lá dar passes nela, jogava água fluidificada, fluidificava a água, dava para ela, e assim foi tratando ela por muito tempo, muito tempo. E aí, ela, um belo dia, ela estava praticamente curada, tinha ficado uma feridinha ainda na testa. E Chico parou de ir. E aí, um dia ela procurou Chico, falou: Chico, você parou de ir lá em casa, aconteceu alguma coisa? Olha, eu ainda tenho uma ferida aqui. E aí, Chico diz para ela: Olha, Emana tá te avisando que essa feridinha, né, ficou aí para te lembrar, né, só para você se lembrar que você trocou, né, uma hanseníase, que era a lepra, né, com trabalho no bem. Ficou só isso aí. Pelo trabalho no bem, você trocou a hanseníase por essa feridinha. A feridinha vai ficar só para você lembrar. Então a gente pode fazer isso, né? Mas ser vigilantes para a gente não criar novos débitos, porque a gente ainda está pagando os antigos, tem tanto para pagar, não vamos criar novos. Vamos ser vigilantes, né? Evitar novas falhas, novos erros, porque aí começa parcela, juntar com parcela, e a gente paga um débito de lá, um boleto, mas junta um boleto novo, e aí fica uma dívida, né, que a gente não vai conseguir pagar nunca. Então vamos cuidar daquilo que a gente está plantando no hoje, porque o futuro é feito daquilo que a gente planta hoje. Então vamos cuidar do hoje, daquilo que a gente está fazendo hoje, de como é a nossa conduta hoje, para a gente não fazer novos débitos. E mais, né, com afinco, fazer o bem, trabalhar no bem, agora. Porque isso é o bem que a gente faz, é nosso advogado em toda parte. Tem até uma fala que eu anotei aqui, para não esquecer, de Bezerra de Menezes, que diz que se a justiça divina nos alcançar e nos encontrar no trabalho ao bem, determina a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então, fazer o bem, trabalhar no bem, nos esforçar no bem é a melhor ferramenta que a gente tem, seja para pagar os nossos débitos, para reduzir, né, a carga das nossas expiações e para fazer também um futuro mais luminoso, mais feliz, de menos dor, com menos débitos para serem saudados, né, com cruzes mais leves, até que em determinado momento, sem cruz nenhuma, está tudo nas nossas mãos. Vamos pagar com vontade os nossos débitos para a gente se livre deles. Vamos deixar de fazer novos débitos e vamos trabalhar no bem, nos esforçar, arregaçar as mangas para que a gente possa ter muitos créditos em nosso favor. Era isso, meus amigos, eram essas as considerações que eu tinha para fazer hoje sobre essa lição. Certamente haveria muito mais para a gente falar, para a gente refletir a respeito, mas já deu, né? Já deu para a gente ter bastante coisa para a gente pensar, para a gente trabalhar no nosso dia a dia, bastante material para a gente usar quando a dor chegar, quando a dificuldade aparecer, bastante coisa para a gente refletir, né? E é isso, muito obrigada pela atenção de todos, que todos tenham uma semana abençoada e que Jesus nos auxilie nesse propósito, né, nesse propósito de suportar melhor as nossas cruzes, de usá-las como nossas auxiliares, né, como nossas ferramentas de trabalho, com alegria sempre, com muita fé.
Um grande abraço a todos e até a próxima.